A história inspiradora de hoje é sobre Moisés intercede pelo povo de Israel após o pecado do bezerro de ouro, um episódio relatado em Êxodo 32 e 33. É uma narrativa sobre a intercessão, a paciência e o amor de um líder que ousou conversar com Deus face a face, pedindo misericórdia por uma nação que o havia traído. Nesse cenário, encontramos um homem esmagado pelo peso de um povo rebelde, mas sustentado pela fé em um Deus que é justo e compassivo. O deserto ainda vibrava com o eco das vozes que haviam dançado ao redor do ídolo de ouro. As cinzas das tábuas quebradas ainda jaziam ao pé do Sinai. Moisés, exausto, contemplava a montanha onde antes ouvira o trovão da voz divina. Seu semblante carregava não apenas a poeira do deserto, mas também o peso de uma nação que se desviara do Altíssimo. Arão permanecia em silêncio, olhos baixos, envergonhado pelas imagens douradas agora em ruínas. Como pudemos tão depressa esquecê-lo? Murmurou Moisés, fitando o céu avermelhado pelo entardecer. Os israelitas estavam assustados. Haviam presenciado a ira de Moisés. Haviam visto o ouro, símbolo da desobediência, destruído diante de seus olhos. Agora temiam por suas vidas. O Senhor nos abandonará? Perguntavam-se uns aos outros. O deserto, silencioso, parecia esperar pela resposta de Deus. O medo se misturava com a poeira, e o som dos rebanhos distantes era o único sinal de que a vida ainda continuava naquele acampamento ferido pela culpa. Naquela noite, Moisés entrou na tenda da congregação, um lugar afastado do arraial, onde buscava o Senhor. O povo observava de longe, em silêncio, enquanto a coluna de nuvem descia e repousava sobre a entrada da tenda. Cada homem e mulher se prostrava à porta de sua tenda, temendo e esperando. Lá dentro, Moisés falava com Deus. Senhor, disse ele com voz trêmula, este povo pecou gravemente, mas são o teu povo. Não podes abandonar o que começaste. Se não fores conosco, não nos faças subir daqui. Houve um silêncio profundo. O vento parecia ter cessado, e o deserto aguardava a resposta do Altíssimo. Então, uma voz serena, mais forte que qualquer trovão, respondeu em meio à nuvem. Minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Moisés fechou os olhos, o coração aliviado, mas ainda ousou suplicar. Mostra-me a tua glória, Senhor, para que eu saiba que ainda caminhas conosco. O diálogo era íntimo, como o de um amigo que fala ao amigo. Deus, em sua infinita paciência, respondeu: farei passar diante de ti toda a minha bondade. Mas homem nenhum pode ver meu rosto e viver. Tu verás apenas as minhas costas, e por isso saberás que ainda estou contigo. Na manhã seguinte, o acampamento despertou sob uma nova esperança. Moisés anunciou que subiria novamente ao monte para interceder por todos. O povo o acompanhou com os olhos, em silêncio, enquanto ele subia a encosta rochosa. O vento cortava o rosto de Moisés, e cada passo parecia uma oração. Ao chegar ao topo, ele prostrou-se e clamou: Senhor, se encontrei graça aos teus olhos, perdoa-nos, restaura a aliança que quebramos. Lá, Deus ordenou que Moisés talhasse 2 novas tábuas de pedra e prometeu escrever nelas novamente suas palavras. Era o símbolo de um novo começo, uma renovação da promessa feita no Sinai. Por 40 dias e 40 noites, Moisés permaneceu diante de Deus. Jejuou, orou e ouviu os ecos de uma misericórdia antiga que nunca falha. O tempo lá em cima não era medido por sol ou por sombra, mas pelo respirar da graça. Quando finalmente desceu, trazia as tábuas nas mãos e o rosto resplandecia com uma luz que nenhum homem poderia explicar. O povo recuou, assustado com o brilho, mas Moisés os acalmou. Não temam, o Senhor nos perdoou, ele ainda caminha conosco. Um murmúrio de alívio percorreu o acampamento como água fresca. As lágrimas lavaram a culpa, e sob a tenda de um Deus misericordioso, o povo se curvou novamente em adoração verdadeira. Arão, disse Moisés, olhando o irmão com firmeza, nunca mais permitas que nosso medo nos leve à idolatria. Arão respondeu, com os olhos marejados,
Aprendi a lição, meu irmão. O ouro nada pode contra o fogo da ira do Senhor. Mas a oração de um justo pode restaurar uma nação inteira. Moisés assentiu e olhou para o horizonte. Então, ergamos novamente o tabernáculo, pois o Deus que perdoa também habita entre os que se humilham. As tendas foram reorganizadas, os levitas retomaram seu trabalho, e o deserto, antes seco de esperança, parecia florescer com a presença renovada do Senhor. À noite, quando as estrelas cobriam o Sinai, Miriam, a irmã de Moisés, aproximou-se e perguntou baixinho: Irmão, como ter certeza de que ele ainda está conosco? Moisés sorriu, cansado, mas confiante. Porque ele prometeu, Miriam. Sua bondade é maior do que nossa fraqueza. O que ele selou com amor, nenhum erro humano pode apagar. E assim, em meio ao silêncio do deserto, a fé daquele povo foi lentamente restaurada. Essa história, ainda hoje, fala ao coração de todos que tropeçam no caminho da fé. Quem nunca moldou um bezerro de ouro em seu próprio coração? Uma preocupação, um medo, um orgulho disfarçado. E quem nunca sentiu o peso do silêncio de Deus após uma queda? Mas o Senhor que ouviu a intercessão de Moisés continua o mesmo. Ele ainda convida seus filhos a falar-lhe como um amigo fala ao amigo, e a confiar que sua glória se revela também na graça do recomeço. Quando oramos pelos outros, quando intercedemos pelos que erram, renovamos a aliança que a misericórdia celestial quer estender sobre todos. Que essa narrativa inspire cada leitor a lembrar que Deus perdoa, restaura e caminha novamente conosco, mesmo depois das falhas mais profundas. Assim como Moisés subiu ao monte com as mãos vazias e desceu com um novo pacto, também podemos nos levantar após nossos erros e trazer de volta a luz da esperança. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações aprendam o poder do perdão e da presença de Deus nas horas mais difíceis.